Olá, você está acompanhando o programa Condomínio em Casa, uma parceria entre o Secov Norte e a Loge. Seja muito bem-vindo a mais este programa. Hoje estamos entrevistando Ismael Welter, ele, engenheiro ambiental e também de segurança, vem trazendo aí várias informações importantes para você no seu dia a dia do condomínio. Tudo bem, Ismael? Tudo bem, Thiago. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Boa noite aí ao Thiago, boa noite aos telespectadores. Quero agradecer pelo convite, e aqui estar passando um pouco dos meus conhecimentos, e assim tentarmos nortear a vida dos síndicos e administradores de condomínios, que não é nada fácil, Legal, bacana, que bom que você está aí para a gente tirar as dúvidas aí. Eu vou direto ao ponto, Ismael. Qual é a maior incidência ou melhor questionamento? Quanto a questionamento, o que é que vem ser bastante questionado pelos síndicos na questão de segurança do trabalho? Certo, Thiago. A maior dúvida geralmente é se eles estão trabalhando de forma segura, se eles estão utilizando os equipamentos de proteção individual correto. Como é que procede isso? Então, há muitas dúvidas, porque há muitas legislações, e cada uma é específica para cada atividade. Então, geralmente, o que se aconselha é procurar um profissional da área de segurança para orientar e fazer da melhor forma possível. Aonde que eu procuro esse profissional? Aonde que eu vou no site procurar um profissional que tenha registro, tal? Qual é o local onde que eu procuro? Sim, é importante sempre ver se o profissional, isso pode encontrar em diversas empresas, os consultores, assim como eu trabalho como consultor, procurar nós, profissional da área de segurança, isso pode ser através da internet, redes sociais, e procurar saber se o profissional tem o registro realmente junto ao conselho, o CREA, registra isso, o Ministério do Trabalho, o registro técnico. Então, tem esses conselhos para saber se de fato ele é um técnico, ou um profissional da área de segurança mesmo. Mas envolve muito além, envolve médico do trabalho muitas vezes. Então, o Ministério do Trabalho quer que cada funcionário seja cuidado pelo patrão. Mais ou menos isso, Vocês têm bastante um olhar clínico, para saber o que pode acontecer de acidente, por exemplo, E acontece bastante, Exato, exato. É justamente por isso que a primeira orientação é procurar alguém, porque em meio a tanta legislação, tantas informações, o que fazer com elas, Aí o olhar clínico também, não só por destrinchar as normas, assim, mas e sim saber onde é que está o risco. Porque as normas do trabalho, normas regulamentadoras que o Ministério do Trabalho instituiu, às vezes podem falar, são leis, tem força de lei. Pode falar, mas norma não é lei. É porque existe um decreto, uma portaria 3.214 de 78 que dá força de lei para ela. Tanto que existe uma específica que fala só sobre multa, que é a NR 28. Então, desde 78 até 2019, já são 37 normas regulamentadoras. E agora, o que fazer com elas? É óbvio que nem todas vai ser aplicado para condomínio, vamos supor. Mas, geralmente, ela não é uma só. Ela anda com várias outras normas. Cito o primeiro passo, então, para que um condomínio esteja dentro das normas regulamentadoras, ele de fato procurar um profissional para que, se o condomínio tem um funcionário registrado, ele é obrigado a ter os programas de prevenção. Os programas de prevenção contra os riscos inerentes às atividades. Então, quem vai saber disso? Está lá as normas, mas tem que ter um profissional específico que vai elaborar os programas para que daí ele, a partir do momento que ele entra no condomínio e acompanha a atividade
dele, ele vai identificar quais são os riscos que aquela função tem. E aí, mediante a isso, ele documenta. Citei referente ao médico, né? Médico também. Por quê? Porque há uma norma, que é a NR7, ela fala sobre um programa de controle médico. Então, não só a segurança em si, mas a saúde dele. Ora, se ele vai fazer uma atividade que exige trabalho em altura, ele precisa de alguns exames específicos. Entende? E aí, o que vai dizer? Os programas de controle médico vai orientar referente a isso. Então, ano passado teve uma legislação, né, que saiu nova, né, e quase todas foram revisadas, então, pelo Ministério do Trabalho, então elas estão bem atualizadas, né? Tudo feito agora em 2019. Isso, exato. Não, existe desde Atualizada. 78, as atualizações das normas foram, boa parte das normas foram realizadas em 2019. Depois de 41 anos. Depois de 41 anos. Exato. Então, existem as normas do Ministério do Trabalho que regulamenta a segurança e saúde ocupacional do trabalhador. Ele procura um profissional especializado, ele vai fazer a avaliação e aí, com base nisso, entra os equipamentos de proteção individual. Vamos citar um exemplo que um funcionário, geralmente os condomínios têm um profissional da limpeza, certo? Certo. E aí o profissional, ele está trabalhando na limpeza com água lá, escorrega e cai. Isso é um risco comum, né? Ele está usando o equipamento de proteção adequado para aquela atividade, uma bota de borracha? Raramente. Exato. Não necessariamente que ele vai ter que usar a bota quando não estiver usando água, né? Mas aquela atividade. Então, os equipamentos de proteção vêm para auxiliar isso aí. O Ministério do Trabalho, ele quer que elimine o risco ou neutralize. Os equipamentos de proteção individual vêm para auxiliar nesse quesito. Capacete, luva, tem todos esses detalhes aí que o profissional da área de segurança vai auxiliar e vai dizer. Agora, é simplesmente entregar os EPIs para o funcionário? Não, né? Tem que haver um treinamento para que ele consiga utilizar de forma adequada. E aí sim está neutralizado com relação ao risco. Muitas vezes, né? É só um pouquinho, por exemplo, uma zeladora ou uma pessoa de limpeza, né? Vamos pegar aqui um exemplo. Só vou fazer uma limpeza aqui com água e tal, não usa bota, não usa o material, rapidinho, né? É aquele jeitinho, é rapidinho, só um pouquinho, mas pode acontecer um acidente, como você falou ali, pode esbarrar Exato, Tiago. São nesses momentos que acontecem o acidente, né? Eu já faço, são os mais comuns, né? O pessoal falar, eu faço isso há tanto tempo, nunca me aconteceu nada. É rapidinho, não vai me acontecer nada. E geralmente é aí que acontece, né? Um acidente não vai ser, geralmente é coisa rápida, é segundos ali e acontece. É justamente por isso, a questão dos treinamentos é para orientar com relação às coisas. E muitas vezes, para chamar a atenção nesses treinamentos, tem que mostrar o que acontece, né? Às vezes as piores situações, tem que mostrar vídeos de acidentes, fotos, né? Para aquilo impactar de tal forma que ela entenda que não é segundos, não vai ser a questão de segundos do trabalho, mas sim é a questão da segurança dele. Como é que ele vai voltar para a família dele? Como é que ele vai voltar para a casa dele? Isso é muito importante. Antigamente, né, o condomínio contratava, né, por CLT, a zeladora ou uma profissional de limpeza, né? Hoje, né, isso mudou bastante, hoje é uma empresa terceirizada, até para economia, até para taxas, impostos e tal, isso virou uma terceirização, tá? A minha pergunta é o seguinte, a moça terceirizada, que é de uma empresa contratada para fazer o serviço dentro do condomínio, o síndico responde de que forma?
o síndico também é responsável se acontecer algum acidente com essa profissional contratada? Sim, porque ele está colocando dentro do seu pátio ou está contratando alguém para fazer atividades dentro do condomínio, ou seja, fica corresponsável. Assim como o síndico, o administrador é corresponsável, responde lá internamente, né, pelo que acontece, enfim, pela administração, da mesma forma é isso. Por quê? Porque você está assumindo para você uma atividade. Por isso que é importante, da mesma forma que se tem um funcionário CLT, precisa realizar todas as atividades, contratar alguém especializado, fazer os programas que tem, acompanhar, colocar as EPIs, tem que cobrar do terceiro. O terceiro também tem que ter tudo, todas as documentações, treinamentos para que trabalhe de forma correta. E aí o que acontece? Se porventura acontecer algo, tem todas as documentações e aí é mais fácil responder juridicamente isso, né? Eu fico pensando ali, aquele caso de pintura de prédio, né? Usa-se o rapel, né? Que ainda bem que não acontecem tantos acidentes, né? E quando acontece, vira notícia quase nacional, né? Ali também tem que ter os EPIs, senão o síndico também pode ser supostamente processado também por causa disso também. Exato, Thiago. Até é interessante a gente explanar um pouco mais a atividade que, como você citou, rapel, ou enfim, o Ministério do Trabalho caracteriza isso como um trabalho em altura. O que seria um trabalho em altura? A partir do momento que você sai do seu piso base e está trabalhando a 2 metros de altura, acima de 2 metros de altura, é caracterizado o trabalho em altura. E aí existe a norma regulamentadora 35, que vai dar suporte para isso. O que fazer, como fazer, quais são os treinamentos. Então, ela vai orientar com relação ao trabalho em altura. Uma norma que já saiu mais recente, não é a lá de 78, mas é uma necessidade que teve. Agora, abaixo de 2 metros, também é passível de morte? Um trabalho, caso mal executado? Também. Há indícios disso, que queda de 1,5 metro, depende de como tu vai cair. A 1,5 metro de altura, pessoas que morrem. Isso é relativo, né? Mas considera-se que acima de 2 metros é trabalho em altura. Olha só, interessante. Boas informações aí, a explanação aí do Ismael Welter aí, pô, que bacana, que legal. Nós vamos a um rápido intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho, só um minutinho. Estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Condomínio e Casa, uma parceria entre o Secov Norte e a Loge. Hoje estamos recebendo Ismael Welter, ele, engenheiro ambiental, engenheiro de segurança do trabalho, trazendo várias dicas, várias informações importantes, né, a respeito da segurança no edifício, no prédio, no condomínio, né? Não é isso mesmo, Ismael? É bem isso mesmo, Thiago. O que mais nós podemos destacar quanto à segurança do trabalho de um edifício, de um prédio, Ismael? O que a gente pode destacar mais aí para o nosso síndico, oferecer para ele essa informação aí, compartilhar, né, essas informações tuas aí? Sim. A gente viu que tem os meios, né, de buscar as legislações que são no site do Ministério do Trabalho, estão lá todas as normas regulamentadoras, né, caso o síndico ou a administradora tenha alguma dúvida ou quer tirar uma segunda opinião, vamos dizer assim, além do profissional conferir isso que está na legislação, né? É importante ele ter um acompanhamento de alguém especializado, porque tem um olhar clínico, né, nosso, como você mesmo disse, e tem aqueles detalhes, né, quais são os riscos, né? O Ministério do Trabalho, ele diz que existem os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, mecânicos. Então, o que o síndico vai ver diante disso? É um olhar técnico mesmo de alguém que trabalha na área e já conhece, né? E aí ele determina quais tipos de equipamentos.
Agora, é importante destacar aqui uma das situações, né, são duas até por sinal, que é muito importante ficar atento. Geralmente, o condomínio contrata alguém para realizar aquele trabalho do Severino, faz tudo. Tá? E esse é muito delicado essa função, por quê? Porque ele vai fazer a parte hidráulica, ele vai fazer a parte elétrica, ele vai roçar, ele vai, sei lá o que, mas ele vai fazer uma limpeza de fossa, o que vier ele vai fazer. Entende um pouquinho de cada coisa. Entende um pouco de cada coisa. E aí, já começar na contratação dessa pessoa. Como contratar? Muitas vezes é um profissional que ele é apto para fazer a parte hidráulica, ele é apto para fazer a parte elétrica, no sentido que ele tem alguma especialização nisso. Isso a gente nem entrou na parte da segurança, mas é uma forma de segurança. Que profissional está colocando lá dentro? Vai fazer uma forma de trabalho totalmente errada. Por que eu cito isso? Existe outra norma, né, que fala só sobre elétrica, né, que é a NR10. E lá cita que quais são os treinamentos. Ele fez os treinamentos para trabalho em segurança em eletricidade? Então, há um profissional para fazer um treinamento ali, há uma certificação para ele. Ora, vamos citar um exemplo, ele vai fazer uma manutenção elétrica, pode ser simples aí, mas precisa estar com o disjuntor desligado e o disjuntor é em outro lugar. Ele vai lá, desliga, se ele não tem o treinamento, ele vai lá e executa essa atividade. Se alguém for lá ligar o disjuntor na hora que ele está realizando. Então, quais são os cuidados que tem? Então, um profissional vai auxiliar nisso, porque são muitos detalhes, né? Às vezes um travamento lá, uma placa orientando que é para não ligar por causa de manutenção. Então, são vários detalhes, né? O outro que eu digo é referente a trabalho em altura. E isso, muitas vezes, aí sim procuram um profissional nessa hora, geralmente, com um conhecimento mais avançado na parte de segurança, para auxiliar. Por quê? Vai contratar uma empresa especializada. Essa empresa está apta para realizar o serviço, e aí muitas vezes o pessoal pondera a questão de valor. Tem que tomar muito cuidado com relação a valor. O barato, às vezes, sai caro, né? Muito caro, muito caro. Imagine uma pessoa caindo, né, de um trabalho desse. Ou imagine ele, com uma desatenção, derrube alguma ferramenta de trabalho lá de cima e acerte alguém lá embaixo. Então, são pequenos detalhes, né? E aí, os equipamentos de proteção, quais as documentações que o síndico deverá solicitar para essa empresa terceirizada? Quais os treinamentos que esses funcionários precisam ter para realizar a atividade? Se eles têm ficha de equipamentos de proteção, eles assinam, têm o treinamento. Então, se eles têm o treinamento para trabalho em altura, a R35 diz, como eu falei há pouco, sobre trabalho em altura, né? Eles têm treinamento para trabalho em altura? Uma das situações da qual já encontrei nessas inspeções para trabalho em altura em condomínios são os equipamentos. Equipamento de proteção individual só é equipamento de proteção individual se tiver o CA, um certificado de aprovação do governo. Tu consegue consultar também na internet isso. Se ele está válido, se ele tem o selo do Inmetro, enfim, se aquilo dali é um equipamento de proteção individual, ele tem que estar com a certificação em dia. Então, e detalhes, nas inspeções, como é que estão as condições do equipamento? Imagine você contratar um funcionário, um terceiro, ou até mesmo alguém para realizar uma atividade, e ele vai lá e está com os equipamentos inadequados, ou está com equipamentos sem manutenção, botar uma cadeirinha, botar uma corda já meia vida, né? Tu olha, aparentemente, ela está desgastada já. Como é que tu vai dizer, sobe aí e faz? Isso, geralmente, ninguém fica lá acompanhando a atividade. Qual é o melhor momento, né, de contratar uma consultoria de segurança do trabalho? Eu contrato uma pessoa para fazer tal serviço e em que momento eu contrato um profissional para fazer essa consultoria? É antes de começar o trabalho, já
um dia após? Em que momento que é interessante esse profissional, esse engenheiro de segurança do trabalho, verificar as condições do trabalho que está sendo realizado? Que momento? É importante daí dividir em duas questões. Se o condomínio ele tem funcionário registrado, ele é obrigado a ter os programas das normas regulamentadoras, o programa de prevenção de riscos ambientais, o programa de controle de saúde ocupacional, ou seja, ele já vai ter que contratar uma empresa terceirizada, né? Uma empresa terceirizada para realizar esses trabalhos, dos programas e tal. Parte do princípio que, se ele precisar contratar uma empresa terceirizada para realizar algum tipo de serviço dentro do condomínio, ele chama esse mesmo profissional, essa mesma empresa que realiza esta atividade já para ele, para orientar com relação a isso. Como é que eu procedo? Vocês têm como acompanhar a atividade? Aí isso tudo depende do contrato que o condomínio tem com essa empresa. Mas é importante que, antes que ele vai contratar a empresa, ele peça a orientação. Porque não adianta contratar uma empresa para realizar o serviço e depois vai verificar, não tem treinamento disso, não tem registro daquilo, os profissionais não estão aptos. Né? E é interessante ter o contrato, né? O contrato também é interessante. O pessoal, depois passa uma nota fiscal, passa, né, para debitar junto, né, colocar na planilha de gastos, mas um contrato é interessante também, se precaver, né? Exato. Além de fazer um contrato com essa empresa, é importante reunir essas documentações, tire uma cópia, né, dos programas ambientais que ele tem, dos programas de segurança, dos treinamentos das pessoas que estão realizando a atividade. Vai que a atividade lá em trabalho em altura aconteça durante uma semana. Pode acontecer de mudar o funcionário. Aí tu tem 2 funcionários trabalhando lá, daí vem um outro. Esse outro tem as documentações? Então, tem que ficar atento a isso aí. Por isso que às vezes é importante uma supervisão de alguém com um olhar mais técnico. Né? Legal. Segurança do trabalho é muito importante, muito importante. Sobre segurança é isso, é tranquilo? Exato, exato. Tá. Eu queria tocar um pouquinho na informação de meio ambiente, na parte da engenharia ambiental, né? Eu sei que tem aí informações aí novas sobre esgoto, né? É isso mesmo, Ismael? Na verdade eles fizeram uma revisão ali de uns enquadramentos, só que não alterou assim coisas significativas, né? A gente hoje a parte ambiental aqui na nossa cidade tem uns entraves, né? E agora com a mudança aí de secretariado, esperamos que melhore, né, essa questão, né? A questão dos condomínios geralmente se dá essa parte de regularização da licença ambiental dela de operação por meio do esgoto, né? Vamos supor, se passa a rede pública de esgoto, ok, o condomínio está, vamos dizer assim, mais aliviado com relação a essas condicionantes, né? Porém, se não tem, aí precisa ver qual que é o tratamento que tem, a estação de tratamento, né, do condomínio, como é que ela está funcionando, ela está adequada dentro dos parâmetros, enfim. A condicionante de uma licença de operação num condomínio se dá através deste parâmetro aí. Interessante. Porque questão de lixeiras, elas já são padronizadas, então segue já um fluxo normal, né? Que são um dos controles ambientais, né? E é claro, né? Paisagismo, né? Agora, essas plantas ornamentais, o que tem em condomínios, né? Aí as pessoas geralmente perguntam, né? O que fazer? Eu quero cortar, quero podar. E realmente tem que solicitar essa poda, né? A Secretaria do Meio Ambiente. Entrar dentro da regulamentação. Tem que seguir a norma, tem que seguir, né? E tem que ler, né? Tá tudo no site lá da prefeitura, o que tem que fazer, quando pedir, taxas, valores, né? Tem que... Sim. Ou contratar um especialista, né, que possa te ajudar aí, né? Um consultor nessas áreas aí, ó. O Ismael aí tá... Exato. A gente está aí para ajudar, porque a legislação tem boas legislações, só que a gente não tem
teoricamente, a obrigação de saber todas, né? Tem um telefone, já vou aproveitar, tem um telefone aí. Tá com dúvida? Manda o WhatsApp, né? Pro Ismael, o Ismael responde para ti aí. Perfeito. Olha lá, ó. 992294484. É isso aí, Thiago. A gente está aí para auxiliar e passar um pouco do conhecimento também que a gente tem em ambas as áreas, né? E na dúvida, em termos de segurança e parte de meio ambiente, não faça, procure alguém que entenda, né? Que auxilie nesse quesito, né? Porque a segurança, ela é única, né? Se você vai fazer alguma coisa na dúvida, pode acontecer um acidente de trabalho. E na parte do meio ambiente, pode acontecer da mesma forma, algum dano ambiental irreparável, ou bem prejudicial ao meio ambiente, e principalmente aos bolsos, né, dos síndicos, né? A multa. Vamos direto ao assunto, multa. Perfeito, Thiago. É isso mesmo. Pô, que legal, que papo bacana. Faltou alguma coisa para falar? Vamos dizer que não, né? A gente procura nortear, né? Legal, a legislação legal. é grande, né? Não dá para falar toda ela, mas é nortear o síndico para algumas questões técnicas, né? Legal. Ficou com dúvida, né? Tem um telefone aí embaixo, né? Fala com o Ismael te auxilia aí. Então tá preparado aí, né? Então ele pode te ajudar aí no WhatsApp. Manda um WhatsApp que ele responde para ti aí, te auxilia, dá uma consultoria aí. Perfeito, né? Eu fico à disposição. Legal, obrigado, né, por compartilhar, né, seus conhecimentos aí, tirar algumas dúvidas aí. Muito obrigado, Ismael. Obrigado por ter vindo aqui no programa. Agradeço também pelo convite, tá? E espero ter ajudado de certa forma aí o pessoal. Legal. Obrigado. Nós vamos ficando por aqui e retornamos no próximo programa. Obrigado pela sua audiência, obrigado, né, por você estar aí. Um abraço.